Quando eu cheguei na Igreja da Fé, eu estava cheia de problemas. A minha infância foi muito difícil. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos de idade. Eu fui uma adolescente muito rebelde por conta dessa separação dos meus pais. Quando eu tinha 19 anos, meu pai veio a falecer. Foi vítima de um câncer. E nesse momento, a minha mãe, que já era uma pessoa que servia aos espíritos, me levou nesse lugar para conhecer. E foi aí que eu também comecei a servir os espíritos. Quando eu tinha 22 anos, minha mãe sofreu um acidente de carro e veio a falecer também. Pouco depois do acidente da minha mãe, eu vim embora para os Estados Unidos. Conheci aqui meu namorado, atual esposo, e engravidei do meu primeiro filho. No momento da gravidez, eu fui muito perseguida por uma pessoa. Essa pessoa me falava coisas horríveis. Ela dizia que eu tinha que dar o meu filho por não ter condições de criá-lo. Dizia que meu marido ia me abandonar. Dizia que ele não ia nascer, que ele ia nascer deformado. Assim, muita perseguição. O resultado disso tudo foi que aos 9 meses de gestação, eu perdi o bebê. A partir desse momento, eu me entreguei à tristeza, à depressão. Eu me entreguei a um sentimento de tristeza profundo que eu tinha. Eu me sentia a pior das mulheres por não ter condição de dar um filho para o meu esposo. Eu descontei toda a minha tristeza em comida. Eu não queria sair de casa, eu só chorava. Quase perdi meu casamento por conta disso. Eu tentei procurar ajuda em psicólogo, tentei procurar ajuda em outros lugares, outras igrejas, e nada disso me ajudava. Eu não saía desse buraco que eu tinha entrado. E por conta disso tudo, de todas essas coisas que eu passei ao longo da vida, eu adquiri uma depressão profunda, ansiedade, síndrome do pânico. Eu tinha pensamentos de morte terríveis que me atormentavam desde a hora que eu levantava até na hora de eu deitar novamente para dormir. Insônia, eu só dormia à base de remédio, eu era viciada em remédio para dormir. Via vulto, escutava vozes, escutava chamar no meu nome à noite, principalmente. Eu via passos dentro da minha casa, muita dor de cabeça. Eu tinha medo de tudo. Eu acordava de manhã já pensando, para que você vai vencer esse dia se tudo vai acabar, se você vai morrer? Eu brigava muito com meu esposo dentro de casa. Qualquer coisa que ele fizesse era motivo de eu estar brigando, de eu estar gritando com ele e falando mal com ele e tudo. O pior momento que eu passei depois disso tudo foi quando essa ansiedade, essa depressão começou a reagir na minha saúde. Um dia eu estava em minha casa e comecei a passar mal dentro de casa, uma dor horrível no meu braço esquerdo e no peito. Eu sempre tinha um pensamento de doença em mim. Tudo que eu via para mim era uma doença que eu tinha. E foi quando à tarde, na parte da tarde, que a dor não passava, eu chamei a ambulância na minha casa. Eles me levaram para o hospital, me fizeram todos os exames possíveis e eu não tinha nada. Eu voltei para o hospital várias vezes com isso e muita dor de cabeça, pressão alta, desespero, dores, e nenhum exame médico mostrava nada. Foi nesse momento que eu fui para minha casa. No outro dia eu recebi um convite da Igreja da Fé e na mesma hora eu chamei. Conversaram comigo quando chamei no telefone, me explicaram o que poderia estar acontecendo comigo, me fizeram um convite para eu ir nas reuniões. Já no primeiro momento que eu cheguei na igreja, eu já me senti bem melhor. Sim, o pastor conversou comigo, me explicou o que estava acontecendo comigo e como eu podia fazer para me curar disso. E foi o que eu fiz. Tudo que eu escutava, eu colocava em prática. Tudo que eu ouvia, eu ia colocando na minha vida. Eu não faltava às reuniões. Eu procurava não faltar, eu procurava seguir mesmo tudo que era passado para mim. Eu corria atrás mesmo dessa libertação que eu realmente precisava, porque era o único caminho que eu tinha. Eu já tinha tentado vários lugares diferentes, eu já tinha ido a médico, a psicólogo,
a outras igrejas e nada tinha me dado resultado. Cada reunião que eu ia embora mais leve. Cada reunião que eu ia, eu voltava para casa mais tranquila. Até que um dia eu me vi totalmente liberta. Eu não tinha mais dor de cabeça, eu não tinha mais ansiedade, as crises de pânico foram embora. Eu abandonei os remédios que eu tomava, os 4 frascos de remédio calmante, antidepressivo, não tomava mais. Enfim, eu fui liberta de todos esses males que me acompanhavam durante toda a minha vida. Depressão, ansiedade, crises de pânico, agonia, pensamentos de morte, medo. Fui liberta de tudo isso, não tenho mais. Na Igreja da Fé, eu aprendi a usar a fé de uma maneira diferente de tudo que eu já tinha visto antes. E foi essa fé que me fez vencer a depressão, a ansiedade, tudo que eu carregava durante todos esses anos da minha vida. Na Igreja da Fé, eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. E eu aprendi que eu tinha que buscá-lo, que era uma prioridade que eu tinha que ter na minha vida. E eu comecei a buscar. Eu dei prioridade, eu abandonei todas as coisas que não agradavam a Deus, pensando somente em buscar o Espírito de Deus na minha vida. Até que um dia, num domingo de uma reunião de Santa Ceia, eu tive uma experiência incrível que eu não sei descrever. Uma paz tomou conta de mim, eu tive um encontro com Deus e a partir daí tudo mudou. Eu me tornei outra pessoa. A minha forma de pensar, a maneira de eu tratar as pessoas, o meu casamento, tudo mudou. Aquela Cláudia ansiosa, depressiva, complexada, que tinha medo de tudo, não existe mais. Uma paz tremenda tomou conta de mim. Isso graças ao poder do Espírito Santo na minha vida. E hoje, depois de todo o sofrimento que eu tive no passado com a perda do meu primeiro filho, o Senhor me abençoou com 3 filhos lindos e saudáveis. Hoje eu tenho uma família feliz e abençoada, graças a Deus. Você que está me assistindo agora, que está passando por dificuldades, depressão, ansiedade, nervosismo, nada dá certo na sua vida, não espere as coisas melhorarem, tome uma atitude, vem buscar Deus na Igreja da Fé, que assim como a minha vida mudou, a sua também vai mudar.